está vigiando, que é o ladrão, para roubar a salvação. Paizinho Santo, não nos deixe ser roubado. Não nos deixe ser roubado. Ajude-nos a guardar a nossa salvação como uma joia preciosa, como uma joia preciosa, como uma preciosidade. Olha, não adianta. O Espírito Santo, enquanto a irmã morar nessa casa, vai dizer sempre: não adianta valorizar nada nessa terra. Não adianta, tá perdendo tempo. Quem valorizar qualquer coisa nessa terra e desprezar a sua salvação, tá perdendo o seu tempo. Porque está investindo em nada. Em nada. Está investindo no vento. Está investindo no tempo. Está investindo no vazio. No vazio. Sabe quando você amontoa palha? E aquela palha é sua joia preciosa? Aquela palha é o seu tesouro? O pai dá um vento que aquela palha voa toda. Acabou o seu tesouro. Tudo que o homem investir nessa terra, que não for para a salvação dele, vai ser para vergonha, para o escândalo e para ele se arrepender por toda a eternidade. Toda a eternidade. Porque tudo que ele valorizar, que ele prezar, mais do que a sua salvação, é desprezível. É desprezível. Não vale a pena. Não vale a pena. É como Paulo disse: as coisas desse mundo são esterco e refúgio. Esterco e refúgio. Só um crente espiritual pode entender isso que Paulo disse. Das coisas terrenas. Porque os carnais amontoa elas, ajunta elas. Paizinho maravilhoso. Paizinho maravilhoso. Não nos deixe ter essa visão distorcida. Não nos deixe valorizar o que é desprezível, o que não vale a pena, o que é inútil. É esterco. Esterco. É entulho. Tudo isso é entulho. Não presta, não vale nada. É uma busca em vão, é uma correria em vão. A palavra diz que muitos correm por uma coroa corruptível. É a pessoa que corre sem ser para a sua salvação. Está correndo para coisas corruptíveis, coisas que se corrompem, coisas que o próprio corpo dela vai ser corrompido. Não vale a pena investir na corrupção. Vale a pena investir na vida eterna, a incorrupção, o que é incorruptível. Tudo nessa terra é corruptível, tudo nessa terra se corrompe. Não vale a pena correr atrás de nada aqui, não vale a pena. É perda de tempo. Porque o que valoriza muito aqui, o que se preza muito aqui, o que muito se corre atrás aqui, no mundo espiritual não vale nada. Não tem valor algum. Não tem valor algum. Não vai valer nada. Então melhor correr atrás do que não é corruptível, do que é incorruptível, do que não se corrompe. A salvação. O Espírito Santo nessa tarde diz para as irmãs aqui presentes: corram atrás da salvação de vocês, porque é tudo que vocês têm, é tudo que vocês vão levar daqui. A salvação ou a condenação? Vale a pena investir em um mundo aonde um dia vai sair dele sem mais nem menos, sem nem saber a hora que vai, simplesmente vai, e levar o quê? Uma coroa de corrupção? Chega lá corrompido? Ou chegar lá incorrupto e ser herdeiro da vida eterna? O Espírito Santo fala nessa tarde: 1000 vezes viverem aqui como se já estivesse lá, do que viver aqui e depois não conseguir ir para lá.
1000 vezes viver aqui como se já estivesse lá. E como vive aqui como se já estivesse lá. A palavra ensina. A palavra mostra. A palavra diz o caminho. A palavra ensina tudo. Quem coloca o coração, quem aplica o coração a obedecer a palavra, é esse que vai saber o caminho. É esse que vai conseguir. Por isso o Espírito Santo fala, a palavra é o único caminho que leva à vida eterna. O único, não tem outro. Não tem outro investimento na terra que leve à vida eterna. Que possa salvar alguém. Olha, o Espírito Santo não é contra alguém ter alguma coisa nessa terra. O Espírito Santo alerta, não envolver demais com o que é da terra e esquecer com o que é espiritual. E valorizar o que realmente é para valorizar. Investir realmente no que é para investir. Olha, enquanto a pessoa ela não ainda chegou a um nível espiritual, a salvação dela está em risco. Porque só quando ela atingir um nível espiritual, que ela se tornar um filho do Eterno, ela nascer de novo, ser uma nova criatura, aí a vida dela não corre mais risco. Porque ela já saiu da carne para o espírito. Mas enquanto ela for espírito, ela for carnal, a vida dela está em risco ainda. Então o Espírito Santo, toda ministração que faz aqui é sobre ser espiritual. E vocês prestem atenção. As 3 irmãs aqui já conseguiram ser. Quem mais conseguiu ser? E esse é o caminho de todos. Quando a pessoa é espiritual, ela não vive mais segundo a carne. Ela não obedece mais os seus 5 sentidos. Ela não obedece mais o seu entendimento carnal. Ela obedece a palavra do Eterno. Ela obedece o Espírito Santo. Quando vem as influências dos 5 sentidos dentro dela, ela obedece o Espírito Santo. Ela não obedece os 5 sentidos, ela obedece o Espírito Santo. E ela fica, não com o entendimento carnal dela, ela fica com o entendimento da palavra. Ela já renovou o entendimento dela. Ela não fala mais segundo o carnal. Ela não anda mais na carne. Ela fala segundo as Escrituras Sagradas. Porque o entendimento dela já foi renovado segundo a palavra. Essa pessoa é participante da natureza de Deus. Já tem uma nova natureza. Então tudo que o Espírito Santo fala aqui é sobre o novo nascimento. Está no grupo, está no YouTube. Quanto mais a pessoa investir tempo, desenvolver a obediência à palavra, ela está caminhando para ser espiritual. Quanto menos ela se importar com isso, ela der a mínima para isso, mais ela está sendo carnal. E vocês sabem que o carnal é a natureza morta de Satanás. Vocês sabem, não sabem? Que a natureza morta é Satanás no comando. Então por que a salvação da pessoa está em risco? Porque ela está no comando de Satanás. Olha, ela anda obedecendo seus 5 sentidos. Ela anda obedecendo seus entendimentos carnal. A natureza de Satanás é quem está dominando ela. É quem está no comando dela. Então a salvação dela está em risco por isso. Porque ela ainda é carnal. E a palavra diz que carne e sangue não vai dar o reino dele. Então é bom repensar, é bom analisar, é bom avaliar e se curvar às Escrituras para obedecer. Não só para ler, mas para obedecer. Porque quando a pessoa obedece à palavra, ela está inclinando para fazer morrer a natureza terrena dela, que é a natureza morta de Satanás. Então quando ela obedece à palavra, ela está inclinando para fazer morrer a natureza terrena dela. Então, quando a natureza terrena dela morre, ela vai se tornar espiritual. Mas se a natureza terrena dela não morrer, ela vai continuar dominada pela morte. É por isso que ela está morta, porque ela é dominada pela natureza morta. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o que o Espírito Santo vem fazer? Não é revivificar ela, não é reviver ela, não é ressuscitar ela dos mortos. Mas se ela não tiver uma vida inclinada para o Espírito, para as coisas espirituais, para desenvolver a parte espiritual dela, ela foi inclinada para a carne, obedece à carne, faz as vontades da carne, anda na carne. Que chance o Espírito Santo tem de ressuscitar essa pessoa dos mortos?
Porque a palavra diz, todos estão mortos. Porque quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, Adão e Eva não morreu, passou a morte a todos. Então todos estão mortos, vivos nesse mundo. Olha, vocês prestem atenção. Vivos nesse mundo, só quem já reviveu pela palavra de Deus. E não tem mais a natureza morta de Satanás. Não é mais dominado por Satanás. Esses são os que nasceram de novo. São novas criaturas. Lembra quando o Messias falou para Nicodemos? Na verdade, não pode herdar o reino quem não nascer da água e do Espírito. Olha o que Yahushua falou. Não pode herdar o reino. Herdar o reino é a salvação. Quem não nascer da água e do Espírito. O que seria a água? A palavra. O que seria o Espírito? Quando ela faz parte do seu entendimento. Imagina a pessoa ler a palavra do Eterno só por ler, só para ler. Mas cadê a palavra no entendimento dela? Cadê ela viver segundo a palavra? Cadê ela fazer a vontade da palavra? E quando a pessoa nasce de novo, isso é automático nela. A natureza dela é transformada. Ela não tem mais natureza morta de Satanás. Ela não está mais no comando da morte, no domínio da morte. Agora a natureza dela é de Deus. Foi formada nela pelo entendimento da palavra. A natureza de Deus. O entendimento da palavra nela é a natureza de Deus. Isso por quê? Porque ela inclinou para obedecer a palavra e não obedecer a sua natureza morta. Mas se ela toda vez obedecer sua natureza morta e não obedecer o Espírito, ela não vai reviver, ela vai continuar morta. E que chance tem os mortos diante de Deus? Que chance tem os mortos diante de Deus? Que chance tem os mortos diante de Deus? A palavra diz que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Os mortos estão correndo risco se não reviverem. Olha, vocês entendem que houve a igreja dos discípulos, a igreja de Yahushua, né? E claro que naquele tempo os crentes eram carnais. Eles não conseguiram atingir a espiritualidade, todos eles. Mas vocês sabem como é que eles foram salvos. Eles foram todos mortos. Todos mortos. Então a notícia para os carnais é essa. Eles vão ter que morrer para ser salvos. Tá vendo? E aí essa morte, para ser salvo, só vale na perseguição. Fora da perseguição ela não vale. Vale o novo nascimento. Fora da perseguição. Não vale um crente carnal morreu e está salvo. Não, por que ele vai estar salvo? Ele não nasceu de novo. Então é um risco. A pessoa está brincando. Não se importa se nasceu de novo, não percebe se nasceu de novo, não observa quem está obedecendo, o que está obedecendo, para que lado está inclinando, se inclina para o Espírito, se inclina para a palavra, se obedece a palavra, se passa tempo estudando a palavra, orar, jejuar, buscar entendimento na palavra. Olha, como é que a pessoa vai renovar o entendimento dela se ela lê a Bíblia e não entende? Tem alguma chance? Nenhuma. Então, a pessoa, ela tem que passar por esse processo. E foi o caso. Vai ver no grupo as ministrações do Espírito Santo. Vai ouvir até entender, até aprender, até praticar. Porque tem muitas oportunidades. O grupo do Espírito Santo é exatamente para isso, para ensinar os irmãos a nascer de novo. O Pai não quer que ninguém fique para trás. O Pai quer que todos cresçam, todos desenvolvam, todos aprendam, todos se tornem espiritual, porque Yahushua vai vir buscar a noiva dele. A noiva dele são os espirituais. Então, a salvação é algo assim que vocês têm que pensar dia e noite na salvação de vocês. Vocês não podem esquecer da salvação de vocês. E achar que a salvação é porque vem orar, é porque vem ler a Bíblia, é porque vai ouvir aquilo de Deus. Não, a salvação processa aqui dentro. É um particular de Deus com cada um no seu interior. É encontrar Deus lá dentro. E lá dentro Deus resolver a questão da salvação. É isso aí que tem que acontecer. Um particular com Deus lá dentro. Cada um tem o seu particular com Deus lá dentro. Lembra quando Yahushua falou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai está em secreto. Ele está falando de uma oração particular. Aqui dentro. Essa oração é a oração a qual o Espírito Santo fala, comunhão com Deus, intimidade.
Então, a intimidade é uma oração contínua, até Deus se revelar lá dentro. Até ouvir a voz de Deus lá dentro. Porque todos que nasceram de novo, todos que são espirituais, ouvem a voz de Deus. Vocês acreditam? Ele fala. Ele fala. A palavra diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito dele. Então, como que a pessoa vai ser dirigida pelo Espírito Santo se ele não fala com ela? Ele fala sim. Então, o que o Espírito Santo alerta vocês é vocês buscarem a espiritualidade de vocês. Vocês se tornarem espirituais. Porque a salvação de vocês vai estar segura, vai estar garantida. Porque vocês se tornaram filhos de Deus e são dirigidos pelo Espírito Santo. Mas até então, vocês andando na carne, que segurança vocês têm que estão salvos? Olha, só aquele temor lá dentro de não se garantir já é a prova que não é. Vocês entendem? O Espírito Santo diz isso porque o Criador não promete nada de salvação para carnal. Nenhuma salvação para carnal. Porque o carnal tem um filhote de Satanás lá dentro. Então como que o Criador vai levar Satanás para o reino dele? Tem condição? E o reino do eterno já é aqui, na terra. Quando a pessoa se torna espiritual, se torna um filho de Deus, ela já herda o reino. Como ela herda o reino? Que prova tem que ela herda o reino? Alegria e paz no espírito. É normal o pecador ter alegria e paz no espírito? Sempre. Não estou falando de uma hora e outra, meio-dia, um dia inteiro. Dormir e acordar feliz, alegre, paz no espírito. Feliz, alegre, paz no espírito. Independentemente se o mundo virou de cabeça para baixo. Independentemente se o mundo girou de novo e revirou agora a posição normal. O nascido de Deus está lá, ó, suave, tranquilo. Acredita. Deus me livra se o mundo fechar e cair, Deus tem um jeito de me segurar. Deus tem um jeito de me salvar. Deus tem um jeito de me livrar. O nascido de Deus, a confiança dele não está no homem. A confiança dele não está nas coisas desse mundo. Não está nas coisas dessa vida. Não está no socorro do homem. O nascido de Deus, ele só espera em Deus. Ele só confia em Deus. A esperança dele está em Deus. Ou Deus livra, ou ninguém livra. E ele não sai do lugar. Ele espera a providência de Deus. Ele espera o socorro de Deus. E ele ainda diz. Ele que sabe. Quiser me levar, me leva. Quiser me deixar, deixa. Quiser resolver, resolve. Não quiser resolver, não resolve. Porque ele sabe que pro lado que ele for, a direção que ele tomar, Deus está no comando. E essa é a garantia do nascido dele. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa o rumo que o mundo tomou. Não importa para que lado o mundo foi. Ele sabe quem está na vida dele. Ele sabe quem sustenta ele. Ele sabe quem segura ele. Ele sabe quem garante ele. É por isso que o nascido de Deus, quando ele toma uma decisão, ninguém sabe o que acontece com ele. Ninguém entende por que ele está fazendo isso, por que ele quer assim, por que ele vai assim, por que ele faz assim. Ninguém entende, mas ele entende. Porque ele está sustentado e garantido por Deus. E ele se torna uma rocha inabalável. Ninguém tira ele da posição que Deus disse. Fica, faça, vai. Vocês viram que é um nascido de novo? Um nascido de novo tem atitude. Um nascido de novo tem posição, tem comando. O carnal não. Ele é levado pelas emoções, ele é levado pelos sentimentos, ele é levado pelos acontecimentos, pelas influências do mundo, pelos acontecimentos do mundo. Ele fica assim, sabe? Igual um vento agitado. O carnal, ele é assim, um vento agitado. É por isso que o carnal só tem problema. Porque Deus não está na vida de um carnal. Deus não é um vento agitado. Deus
Não é espalhado. Deus é centrado, focado. Deus sabe. Ele sabe. O carnal não sabe de nada. O carnal é levado para tudo que é lado que chamar, que é chamar a atenção, que ia atentar ele, que alguém envolver, que levar. O carnal é... Sabe um mar agitado? Aquela onda assim que agita, assim, é o carnal. Ele é agitado. Ele não tem um centro de comando. Ele não tem um comando de voz. Sabe por que ele é assim? Porque os demônios assim, ó, na vida dele, ó. Sabe, aquele monte de demônio assim, ó, controlando ele pelos 5 sentidos, pelas emoções. E ele é sem paz, sem sossego, atribulado, agoniado, com aquele monte de demônio, sabe? Cada um querendo dar palpite na vida dele, cada um querendo fazer alguma coisa através dele. Essa é a vida do carnal, que anda segundo a carne, a natureza morta de Satanás. Agora o espiritual não, tem um comando de voz. Só Deus fala com ele, um único fala com ele. E quando fala com ele, traz paz para o coração dele, traz segurança, traz confiança. E ele não é um mar agitado, cheio de ondas, levada pelo vento. Para todo lado que o vento vai, aquelas ondas elevadas. O espiritual é calmo, sereno, suave, tranquilo. Tem os pés no chão, a cabeça firme. Sabe onde pisa, sabe para onde vai, sabe para onde está indo. Tem segurança no que está fazendo. Sabe quem ouviu, sabe quem falou, sabe quem mandou ir. E tem convicção do que está fazendo. Está seguro na mão do Eterno. Está confiante. Está tranquilo, está em paz. O Pai está no comando. E quem é o Pai dele? É o Todo-Poderoso. Quem vai ter o Pai Quem vai ter o Pai? Quem vai ter por Pai? O Todo-Poderoso. Vai temer a quem nessa terra? Vai temer o quê? A quem? A quem? Desde quando é filho do todo? O todo. Não sobrou nada para ninguém. Não tem mais nada para nada. Então quando a pessoa é filho do todo, ela vai temer a quê? Temer a quem? Se sujeitar a quem? Ao quê? Ter medo de quê? Reação de quem? É livre. Livre. E destemido nessa terra. Não tem medo de nada. Não teme a nada. Não é sujeito a nada. Não está debaixo de ordem e disciplina de ninguém. Exceto que aquele seja obediente a Deus. Mas se não for, por que vai mandar na vida de um salvo? Por que um perdido vai mandar na vida de um salvo? Para tirar do caminho da salvação? Para perder? Não, muito pelo contrário. O salvo é que tem comando sobre a vida dele. Se obedecer, se quiser. Também se não quiser, o salvo recua e deixa seguir seu caminho. Então a única segurança nesse mundo é para os filhos do Eterno. Para os filhos do Eterno. Que um dia era pecador, um dia era carnal, um dia era mundano, mas veio para ele com uma entrega total do coração, 100%. Até que terminou o processo da salvação e se tornou filho do Eterno. Lembra quando a palavra diz que a palavra tem poder para nos tornar filhos do Eterno? É isso aí, é a palavra do Eterno. Ela tem poder para transformar um pecador em um filho do Eterno. A pessoa precisa querer, o pecador precisa querer se tornar. Porque se ele não quiser, a palavra não vai obrigar, vai? A palavra não vai fazer nada na vida dessa pessoa. Ela vai dizer que é de Deus, fala de Deus, mas a palavra não pode fazer nada nela, porque ela não concorda que é de Deus para mudança. É de Deus só para os socorros de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, a guarda de Deus. Mas não é de Deus para ser salva. Não é de Deus para passar pelo processo da salvação, para ser salvo. Então o Espírito Santo aconselha, o caminho seguro da salvação é se tornar espiritual. Passar pelo processo do novo nascimento. Isso é inclinando o coração a obedecer a palavra. E deixar
palavra trabalhar. Porque quando você inclina para a obediência à palavra, a própria palavra está fazendo morrer a natureza de Satanás. Pela inclinação à obediência à palavra, está fazendo morrer a natureza de Satanás. Morrer é não ter mais vida ativa. Porque morta já está, mas na pessoa ela está ativa. Então morrer é não ter mais atividade nessa pessoa que fez ela morrer. Parar essa atividade. Então esse é o conselho do Espírito Santo. Para segurança. E esperar a salvação no eterno. Seja quando partir, seja quando Yahushua vir. Essa pessoa está seguro. Essa pessoa está em paz. Ela pode partir em paz. Porque lá o Pai vai abraçar ela e vai receber ela. Porque o Pai viu que a própria palavra dele foi quem tornou ela em um filho dele. Porque esse trabalho é a própria palavra que faz. Por isso que Satanás não permite que a pessoa obedeça a palavra. Ele permite que faça tudo. Ele permite que faça tudo. Obedecer não. Porque obedecer é o que salva e liberta. Transforma, nasce de novo, é uma nova criatura e se torna um filho do Eterno. Então tudo que Satanás faz, ele tem um propósito. Imagina se ele vai importar que a pessoa fica aí na Bíblia todo dia. Ele não vai importar, ele vai dar a mínima.